A gente está de volta, hein, para falar para você que sente dores de cabeça, cansaço ocular ou mesmo a visão turva, que são sintomas de uso prolongado de telas. A Adriana Dias sabe bem do que eu tô falando, não sabe, Adriana? Sei, viu, Elmar? Vou dizer, eu tenho miopia, astigmatismo, então Não são os poucos olhos, problemas. os olhos na tela do computador, muitas horas ininterruptas direto, causam bastante cansaço e muito desconforto. Quando a gente é adulto, a gente consegue descrever o que sente e consegue ir até um oftalmologista. Mas e quando é criança? Aí dificulta, né? Os pais têm que ter atenção, principalmente nessa volta às aulas. É por isso que a gente conversa agora com o doutor Alex Galeno, que é oftalmologista. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo ao Pan News. Boa tarde, obrigado aí pelo convite. Estamos Muito à boa disposição tarde. aí para elucidar as dúvidas, perguntas e questionamentos aí. Pois é, doutor, pra gente começar, muitos pais se perguntam como é que eu vou perceber, porque às vezes o meu filho não fala, ele tá tendo a dificuldade, inclusive tá atrapalhando o rendimento escolar dele, mas ele não consegue descrever se é por conta da visão. Quais sintomas, o que é que os pais devem prestar atenção? Primeiramente, é uma obrigação dos pais levar sempre fazer o exame do fundo do olho ao nascimento do recém-nascido e logo no primeiro ano fazer uma avaliação com o médico oftalmologista, ainda mais agora que caiu de uma certa fama a situação do retinoblastoma. Então, um diagnóstico precoce, um tratamento é mais eficaz. Mas dentro da rotina da criança, a gente consegue perceber algumas dificuldades, a queixa da criança em querer ter sempre as coisas muito próximas aos olhos, ou a dificuldade de enxergar alguma coisa que o pai mostre ou demonstre de longe, a presença de estrabismos que podem acontecer de forma esporádica ou contínua. Então, todos esses, o coçar muito dos olhos pode ser um dos sinais que a criança esteja tentando melhorar a visão dela, que a gente tem que ficar atento para fazer o diagnóstico mais precoce dessas doenças que acometem a primeira infância. Perfeito, perfeito. Foi muito divulgado, né, amplamente divulgado, que os casos de miopia em crianças e adolescentes cresceram muito nessa pandemia, né, sobretudo pelo uso prolongado dessas telas. E outras doenças que têm outros nomes que muitas vezes a gente nem sabe, doutor. Mas, geralmente, são... É o uso de lentes corretivas que funciona? É preciso algum tipo de cirurgia? Cada caso é um caso? Queria que o senhor explicasse mais ou menos. Tá, a gente está enfrentando aí uma nova tendência, né, mundial, assim, de ter uma epidemia de casos de miopia. Então, os casos de miopia estão aumentando de forma disseminada nas pessoas e atribui-se a isso a alguns fatores, principalmente o uso de telas celulares, que antigamente não era tão frequente, hoje é rotina. Também o fato da pouca exposição aos raios solares, também isso pode também influenciar. E a grande vedete agora, por conta da pandemia, foi o uso de aulas por teleconferências, uso de celular, uso de notebooks de uma forma mais excessiva. Isso pode, a longo prazo, causar um certo cansaço visual e o desenvolvimento ou a estimulação de uma miopia que até então poderia estar ainda não tão evidente. Esse contato visual, que é muito comum hoje em dia, não é? Principalmente para as crianças aí que ficam frente a várias telas durante muito tempo. Existe um tempo saudável a que se possa fazer isso? Qual que deve ser a orientação para os pais nessa circunstância? Então, a gente tenta, dentro do acompanhamento, pedir que evite sempre os excessos, né? Então, expor crianças 1, 2, até 3 anos a iluminação de celular, isso pode ser prejudicial. Tá? E principalmente nessa fase de desenvolvimento ainda da visão da criança. Então, a gente pede que, de acordo com o decorrer da idade, isso vá sendo acrescentado aos poucos, em torno de 1 hora e de uma forma controlada, porque existe uma certa tendência de se dar aquele dispositivo e para a criança se acalmar. E isso, cada vez mais, cria-se uma dependência
e você exagera. Então, o ideal é que se controle em torno de 1 hora nessa primeira infância, a exposição direta, sempre que possível fazendo intervalos para a pessoa ou a criança evitar esse cansaço e esse estímulo excessivo dessa iluminação, que é hoje uma pandemia mundial, né? É isso, doutor. O que ficou bem claro aqui é que todo cuidado é pouco e que os pais precisam ter muita atenção, né? E a persistir esses sintomas, ou eles descobrirem alguma desconfiança, enfim, é bom levar sempre ao médico especialista. Então, assim, a gente agradece a participação aqui do senhor conosco hoje no Pan News em Revista e esperamos a sua participação outras vezes. Eu que agradeço o convite e lembrar que o diagnóstico mais precoce, seja de um grau ou de uma doença mais grave, existe sempre a consulta e o hábito de levar anualmente a criança ao médico oftalmologista. Perfeito. A gente conversou aqui com o doutor Alex Galeno, que é médico oftalmologista. Muito obrigado, doutor. Até a próxima. Muito obrigado. Uma boa tarde.